Bem-vindo ao seu canal de histórias de amor e cura. A história de hoje traz Elisa, uma babá que chegou para ajudar, mas acabou transformando a vida de uma família inteira. Com sua presença, ela trouxe de volta a alegria para Isabela e ajudou André a se permitir ser feliz novamente. Um conto de esperança, onde o amor é capaz de curar as feridas mais profundas. Se você também acredita que a luz sempre volta, mesmo após a tempestade, inscreva-se e compartilhe esta história com quem precisa de um pouco mais de amor e esperança. A chuva batia nas janelas da mansão em um ritmo melancólico, como lágrimas que nunca cessam de cair. Elisa segurou com mais força a alça de sua bolsa, observando a imponente estrutura diante de si. A casa era majestosa, com seus jardins bem cuidados e arquitetura elegante. Mas havia algo nela que parecia sugar toda a alegria do ar. Era como se as próprias paredes carregassem o peso de uma tristeza profunda e antiga. Aos 26 anos, Elisa havia aprendido que nem sempre os lugares mais bonitos abrigavam as histórias mais felizes. Sua formação em psicologia infantil a havia ensinado a ler nas entrelinhas, a perceber os silêncios que gritavam mais alto que as palavras. E naquele momento, parada diante daquela casa, ela sentia que estava prestes a entrar em um lugar onde o silêncio dominava há muito tempo. A porta se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Um homem alto, de ombros largos e cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas, apareceu no vão da porta. André Santos, ela presumiu. Seus olhos escuros carregavam uma profundidade que beirava o abismo, como se houvessem visto demasiadas coisas que prefeririam esquecer. Ele vestia um terno impecável, mas Elisa notou como suas mãos tremiam quase imperceptivelmente ao cumprimentá-la. "Você deve ser Elisa", disse ele, sua voz grave e controlada, mas com uma aspereza que denunciava anos de dor contida. "Entre, por favor." Ao cruzar a soleira da porta, Elisa sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. A casa era ainda mais impressionante por dentro, com lustres de cristal que pendiam do teto alto e obras de arte que decoravam as paredes. Mas toda aquela beleza parecia desprovida de vida, como um museu onde os visitantes falam apenas em sussurros. "Isabela está no quarto dela." André continuou caminhando pelos corredores com passos que ecoavam no mármore. Ela não tem falado muito ultimamente. Na verdade, ela não tem falado quase nada nos últimos 2 anos. Elisa assentiu, absorvendo cada palavra, cada hesitação em sua voz. Ela havia lido sobre o caso nos documentos que recebera da agência. Uma menina de 7 anos que havia perdido a mãe em um acidente de carro. A criança havia se fechado em seu próprio mundo desde então. E André, devastado pela perda da esposa, lutava para encontrar uma maneira de alcançar sua filha. Pararam diante de uma porta pintada de rosa claro, com desenhos de borboletas que pareciam ter perdido suas cores vibrantes. André bateu suavemente. "Isabela?" A nova babá chegou. Não houve resposta. Ele suspirou profundamente, um som que carregava o peso de 1000 tentativas fracassadas. "Pode entrar", murmurou, abrindo a porta. O quarto era um paraíso infantil que havia se tornado um mausoléu de sonhos perdidos. Brinquedos organizados demais, livros que pareciam nunca ter sido abertos, uma cama onde uma menina pequena se escondia sob as cobertas, como se o mundo lá fora fosse perigoso demais para ser enfrentado. Elisa se aproximou devagar, seus passos cuidadosos no tapete felpudo. Ela se ajoelhou ao lado da cama, na altura dos olhos da criança que espiava por entre os lençóis. "Oi, Isabela", disse suavemente, sua voz carregando toda a ternura que havia aprendido a cultivar ao longo dos anos. "Meu nome é Elisa. Vim aqui para ser sua amiga." Os olhos da menina, grandes, escuros como os do pai, mas infinitamente mais tristes, a observaram com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Isabela não disse nada, apenas puxou a coberta um pouco mais para cima, cobrindo o nariz. "Não precisa falar se não quiser." Elisa continuou, sentando-se no chão ao lado da cama. "Às vezes eu também não tenho vontade de falar. Quer saber de uma coisa? Quando eu era pequena, também gostava de me esconder debaixo das cobertas.
Era como se lá dentro fosse um mundo só meu, onde nada de ruim podia me alcançar. Por um breve momento, Elisa viu algo se mover nos olhos de Isabela. Uma fagulha de reconhecimento, talvez, ou apenas a curiosidade natural de uma criança que havia encontrado alguém que, finalmente, parecia entender sua linguagem silenciosa. André observava da porta, seus punhos cerrados ao lado do corpo. Elisa podia sentir a tensão emanando dele como ondas de calor. Ele estava desesperado, ela percebeu. Desesperado para alcançar sua filha. Desesperado para curar a dor que os consumia. Desesperado para encontrar uma maneira de seguir em frente sem trair a memória da mulher que havia amado. "Vou deixá-las conversarem", disse ele, sua voz áspera. "Meu escritório fica no final do corredor, se precisar de alguma coisa." Quando ele saiu, Elisa sentiu o ar do quarto ficar um pouco mais leve. Era como se a presença de André, por mais amorosa que fosse, carregasse consigo todo o peso de sua própria dor, e isso acabava sufocando qualquer tentativa de cura. "Seu papai te ama muito", Elisa disse suavemente, ainda olhando para Isabela. "Posso ver nos olhos dele. Mas às vezes, quando as pessoas sofrem muito, elas se esquecem de como mostrar amor. É como se a dor fosse um vidro grosso que não deixa os sentimentos passarem direito." Isabela baixou um pouco a coberta, revelando o nariz pequeno e arrebitado. Seus lábios se moveram, como se ela fosse dizer alguma coisa, mas depois ela os fechou novamente. "Quer saber um segredo?" Elisa se inclinou um pouco mais para perto. "Eu também perdi alguém muito importante. Minha irmãzinha, quando eu tinha 16 anos. Ela era só um pouco mais nova que você agora. Por muito tempo eu achei que nunca mais conseguiria sorrir de verdade." Os olhos de Isabela se arregalaram levemente. Era a primeira reação genuína que Elisa havia conseguido provocar. "Mas sabe o que eu descobri?" Elisa continuou, sua voz apenas um sussurro carregado de emoção. "Descobri que as pessoas que amamos nunca realmente vão embora. Elas ficam aqui." Ela tocou suavemente o próprio peito, no nosso coração. "E quando a gente aprende a carregá-las com amor, em vez de carregar só a dor da ausência delas, aí sim a gente consegue sorrir de novo." Isabela puxou a coberta completamente para baixo, revelando um rostinho pálido emoldurado por cachos escuros. Ela não disse nada, mas seus olhos estavam fixos em Elisa com uma intensidade que cortava o coração. "Posso ficar aqui com você por um tempo?" Elisa perguntou. "Não preciso que você fale. Às vezes é bom ter alguém por perto, mesmo que seja só para fazer silêncio junto." Isabela assentiu quase imperceptivelmente, e Elisa sentiu seu peito se aquecer. Era um começo. Pequeno, frágil, mas era um começo. As semanas que se seguiram foram como uma dança cuidadosa entre 3 almas feridas, tentando encontrar um ritmo comum. Elisa chegava todas as manhãs pontualmente às 8 horas, sempre com um sorriso genuíno e uma paciência infinita. Ela nunca forçou Isabela a falar, nunca a pressionou a fazer atividades que não queria. Em vez disso, ela simplesmente estava presente. Ela trazia livros e lia histórias em voz alta, sua voz melodiosa preenchendo os silêncios do quarto de Isabela. Às vezes, ela cantarolava baixinho enquanto organizava os brinquedos ou desenhava ao lado da menina. Gradualmente, Isabela começou a se aproximar. Primeiro observando de longe, depois sentando-se ao lado de Elisa. E finalmente encostando a cabeça em seu ombro durante as histórias. André observava essas transformações sutis com uma mistura de gratidão e algo que ele não conseguia nomear. Toda manhã, ele encontrava desculpas para passar pelo quarto de Isabela, fingindo verificar alguma coisa, mas na verdade, absorvendo a atmosfera de paz que Elisa parecia trazer consigo. Ela era diferente de todas as babás que haviam tentado cuidar de Isabela antes. Não era apenas sua competência profissional, embora fosse evidente que ela entendia de crianças de uma forma quase intuitiva. Era algo mais profundo. Elisa parecia carregar dentro de si uma luz suave que não se impunha, mas que gradualmente iluminava tudo ao seu redor. André se pegava observando-a mais do que deveria.
A maneira como ela se movia pela casa com graça natural, como se pertencesse àquele lugar. Como ela sorria para Isabela. Não o sorriso forçado e excessivamente animado que outras cuidadoras haviam tentado, mas um sorriso genuíno, caloroso, que brotava de algum lugar verdadeiro dentro dela. Uma manhã de quinta-feira, André estava em seu escritório tentando se concentrar em relatórios financeiros, quando ouviu algo que o fez parar completamente. Era um som que ele não escutava há mais de 2 anos. A risada de Isabela. Ele se levantou tão rapidamente que derrubou a cadeira, correndo até a sala de estar, onde encontrou uma cena que o fez sentir como se seu coração fosse explodir e se partir ao mesmo tempo. Isabela estava no chão, rindo enquanto Elisa fazia caretas e vozes engraçadas, interpretando diferentes personagens de um livro infantil. E então o dragão disse: "Mas eu não quero comer a princesa. Eu sou vegetariano." Elisa fez uma voz grave e dramática, contorcendo o rosto de forma exagerada. Isabela riu ainda mais alto, um som cristalino que ecoou pela casa como música depois de anos de silêncio. André se apoiou no batente da porta, sentindo as pernas tremerem. Lágrimas queimaram seus olhos, e ele teve que cobrir a boca com a mão para não soluçar alto. Elisa olhou para cima e o viu parado ali. Seus olhos se encontraram por um momento que pareceu se estender para além do tempo. Ela podia ver a emoção crua em seu rosto. A gratidão misturada com uma dor tão profunda que chegava a ser física. E havia algo mais ali. Algo que fez seu coração acelerar de uma forma que ela não esperava. "Papai!" Isabela gritou pela primeira vez desde que Elisa havia chegado. "Papai, vem brincar com a gente!" André hesitou por um momento, como se não soubesse mais como se comportar diante da alegria de sua filha. Elisa estendeu a mão para ele, um gesto simples, mas carregado de significado. "Vem," ela disse suavemente. "O dragão vegetariano precisa de mais personagens na história." Ele se aproximou devagar, se sentando no chão ao lado delas. Isabela imediatamente se aconchegou contra ele, e André sentiu como se estivesse segurando um pedaço do céu entre os braços. "Você pode ser o cavaleiro que vira amigo do dragão," Isabela disse, sua voz ainda um pouco rouca por falta de uso, mas clara e cheia de vida. Eu não sei se lembro como brincar," André admitiu, sua voz embargada. "Não tem problema," Elisa disse, seus olhos brilhando com uma ternura que o fez sentir como se ela pudesse ver diretamente em sua alma. "A gente aprende junto." E assim, eles passaram o resto da manhã, os 3 no chão da sala, inventando histórias e redescobrindo o que significava rir. André se surpreendeu com a facilidade com que Elisa o incluía, nunca o fazendo sentir como um intruso na alegria de sua própria filha, mas sim como uma parte essencial daquele momento mágico. Quando Isabela finalmente adormeceu no sofá, exausta de tanto rir, André e Elisa ficaram sentados no chão, observando-a dormir pacificamente. "Obrigado," André murmurou, sua voz baixa para não acordar a filha. "Eu não sei como você conseguiu. Ela não ria assim desde que sua mãe morreu," Elisa completou suavemente. André assentiu, incapaz de confiar na própria voz. Elisa podia ver a luta acontecendo em seu rosto. A gratidão batalha contra a culpa. O alívio lutando contra a dor de aceitar que a vida podia continuar. "Posso te perguntar como ela morreu?" Elisa perguntou delicadamente. André fechou os olhos, como se a pergunta fosse uma lâmina cortando feridas mal cicatrizadas. "Acidente de carro," ele disse finalmente. Helena estava voltando de uma reunião de pais na escola. Chovendo, estrada escorregadia. Um caminhão perdeu o controle, sua voz falhou e ele teve que parar por um momento para se recompor. "Ela morreu na hora. Eu me culpo todos os dias por não ter ido buscar Isabela naquele dia. Se eu tivesse ido, Helena estaria viva." Elisa sentiu seu coração se contrair. Ela conhecia bem demais aquele tipo de culpa, a que corroía por dentro, que sussurrava mentiras sobre responsabilidades que nunca foram nossas de verdade.
André, ela disse suavemente, se virando para encará-lo. Você não podia saber. Você não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Helena não iria querer que você se destruísse por algo que estava completamente fora do seu controle. Como você pode ter tanta certeza? Ele perguntou, seus olhos escuros brilhando com lágrimas não derramadas. Porque eu vejo o amor que vocês tinham, Elisa respondeu. Eu vejo nas fotografias espalhadas pela casa, na maneira como você fala dela, na forma como Isabela guarda as memórias da mãe como tesouros. Esse tipo de amor não morre com culpa. Ele se perpetua através da continuidade da vida. André a observou por um longo momento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Havia algo na maneira como ela falava sobre amor e perda que sugeria uma compreensão nascida da experiência própria. E você? Ele perguntou. Você mencionou que também perdeu alguém. Elisa suspirou, seus dedos brincando nervosamente com a barra de sua blusa. Minha irmã Clara, ela disse. Ela tinha leucemia. Lutou por 3 anos. Eu estava estudando psicologia na época, me especializando em terapia infantil, pensando que podia ajudá-la de alguma forma. Mas no final, sua voz tremeu ligeiramente. No final, tudo o que eu pude fazer foi estar ao lado dela até o último momento. Sinto muito, André disse. E havia uma sinceridade em sua voz que fez Elisa perceber que ele realmente entendia a profundidade dessa perda. Por muito tempo, eu carreguei a culpa de não ter conseguido salvá-la. Elisa continuou. Me formei, mas não conseguia trabalhar com crianças. Cada vez que eu via uma criança doente ou triste, eu via Clara. Foi só quando comecei a trabalhar como babá que eu percebi que talvez eu pudesse honrar a memória dela, ajudando outras crianças a encontrarem alegria novamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, 2 adultos sentados no chão, dividindo a estranha intimidade que nasce quando pessoas feridas reconhecem a dor uma da outra. Isabela sorrir hoje, André disse finalmente. Foi a primeira vez em 2 anos que eu senti que talvez exista esperança. Sempre existe esperança, Elisa respondeu. Às vezes ela fica escondida embaixo de tanta dor que a gente não consegue vê-la. Mas ela sempre está lá, esperando uma oportunidade para crescer. André a olhou nos olhos e Elisa sentiu algo se mover em seu peito. Era perigoso aquele sentimento. Ela havia vindo ali para cuidar de uma criança, não para se envolver emocionalmente com um homem devastado pela perda. Mas havia algo em André, talvez a maneira como ele amava sua filha, ou a vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás de uma máscara de controle, que a tocava de uma forma que ela não esperava. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A casa que antes parecia um mausoléu gradualmente ganhou vida. Isabela começou a falar mais, primeiro com Elisa, depois timidamente com o pai. Ela voltou a brincar com seus brinquedos, a desenhar, a inventar histórias. Não era a mesma criança de antes. A inocência perdida nunca poderia ser completamente recuperada. Mas ela estava se tornando uma versão nova e resiliente de si mesma. André também estava mudando, embora lutasse contra isso. Ele se pegava sorrindo mais, rindo das piadas bobas de Isabela, se juntando às atividades que Elisa organizava. Havia momentos em que ele esquecia da dor por alguns minutos, e quando se lembrava, a culpa o atingia como um soco no estômago. Uma noite de dezembro, depois que Isabela havia adormecido, André encontrou Elisa na cozinha, preparando chocolate quente. A casa estava quieta, mas era um silêncio diferente do que ele conhecera nos últimos 2 anos. Era um silêncio pacífico, cheio de possibilidades. Não consegue dormir? Ela perguntou sem se virar, como se soubesse instintivamente que era ele. Não muito, André respondeu se aproximando. E você? Estava pensando, ela disse, mexendo o chocolate com movimentos lentos e hipnóticos. Quer um pouco? Ele assentiu, se sentando no balcão da cozinha, enquanto ela preparava 2 canecas. A luz suave da cozinha criava uma atmosfera íntima,
quase conspiratória. No que estava pensando? Ele perguntou. Elisa hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto podia revelar. Em como as coisas mudaram, ela disse finalmente. Quando cheguei aqui, esta casa parecia vazia. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se todos os sentimentos tivessem sido sugados para fora. E agora? Agora parece um lar. Ela respondeu simplesmente, entregando-lhe a caneca de chocolate quente. André pegou a caneca, seus dedos roçando brevemente os dela. O toque foi elétrico, enviando ondas de calor por todo o seu corpo. Fazia tanto tempo que ele não sentia atração por alguém que quase havia esquecido como era. Elisa. Ele começou, mas não sabia como continuar. Ela o olhou nos olhos, e ele viu que ela também havia sentido aquela centelha. Havia algo se construindo entre eles há meses. Algo que nenhum dos dois havia ousado nomear. Eu sei, ela disse suavemente. Eu também sinto. Isso é errado. André murmurou mais para si mesmo do que para ela. Helena morreu há apenas 2 anos. Eu não deveria... André... Elisa interrompeu, se aproximando dele. Amor não é traição. Amar novamente não significa amar menos quem já se foi. Como você pode ter tanta certeza? Ele perguntou, ecoando a mesma pergunta que havia feito meses antes. Porque Helena queria que você fosse feliz. Elisa respondeu, uma mulher que amou você o suficiente para construir uma família com você, para criar uma filha linda como Isabela. Essa mulher quereria que você vivesse, não apenas sobrevivesse. André fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Era a primeira vez em 2 anos que ele chorava de verdade. Não apenas lágrimas de raiva ou desespero, mas lágrimas de liberação. Eu tenho tanto medo, ele confessou. Medo de esquecer ela. Medo de trair a memória dela. Medo de amar você e te perder também. Elisa se aproximou ainda mais, suas mãos delicadamente tocando o rosto dele, enxugando as lágrimas. Você não vai esquecer Helena, ela disse. Ela é parte de quem você é, parte da história de Isabela. E você não vai me perder. Não se você não deixar o medo decidir por você. André abriu os olhos e a encontrou tão perto que podia sentir sua respiração em seu rosto. Havia amor em seus olhos, mas também compreensão, paciência, uma disposição de esperar pelo tempo que fosse necessário. Eu te amo, ele sussurrou, as palavras saindo antes que ele pudesse detê-las. Eu também te amo, ela respondeu, e quando suas bocas se encontraram, foi como se a casa inteira suspirasse de alívio. O beijo foi suave, cheio de promessas e de medo, de esperança e de cura. Quando se separaram, André apoiou a testa na dela, respirando profundamente. O que fazemos agora? Ele perguntou. Agora vivemos, Elisa respondeu. Um dia de cada vez. Nos meses que se seguiram, a transformação da casa foi completa. André sorria mais, ria das brincadeiras de Isabela, participava das atividades familiares que Elisa organizava. Isabela floresceu com a felicidade renovada do pai e o amor constante de Elisa, que ela havia começado a chamar carinhosamente de Lili. Não foi um processo fácil. Houve noites em que André acordava em pânico, sonhando com Helena, sentindo-se culpado pela felicidade que encontrara. Houve momentos em que Isabela perguntava se amar Elisa significava que ela estava esquecendo a mãe. E houve dias em que Elisa se questionava se estava fazendo a coisa certa, se intrometer na dor de uma família e tentar curá-la com seu próprio amor ferido. Mas eles trabalharam através de cada obstáculo juntos. André aprendeu que amar Elisa não diminuía o amor que sentira por Helena. Isabela descobriu que o coração é grande o suficiente para guardar muitos amores diferentes. E Elisa finalmente encontrou um propósito para sua própria dor, transformá-la em cura para outros. Uma manhã de primavera, quase 1 ano depois da chegada de Elisa, André a encontrou no jardim com Isabela, plantando flores. A menina estava suja de terra até os cotovelos.
rindo enquanto tentava plantar sementes de girassol em fileiras perfeitamente retas. Lili disse que os girassóis sempre olham para o sol. Isabela explicou excitadamente quando viu o pai se aproximando. Mesmo quando está nublado, eles sabem onde ele está. André sorriu, se ajoelhando ao lado delas na terra úmida. É verdade, ele disse, olhando para Elisa. Às vezes, as pessoas são como girassóis também. Mesmo quando tudo parece escuro, elas conseguem encontrar a luz. Elisa sorriu de volta, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Papai, você vai se casar com a Lili? Isabela perguntou de repente, com a franqueza brutal das crianças. André e Elisa se entreolharam, surpresos pela pergunta direta. Você gostaria que isso acontecesse? André perguntou cuidadosamente. Sim, Isabela respondeu sem hesitação. Assim ela nunca vai embora, e a gente pode ser uma família de verdade. E ela baixou a voz conspiratoriamente. Eu acho que a mamãe gostaria da Lili. Ela é gentil como a mamãe era. André sentiu seu coração se expandir até quase explodir. Isabela havia encontrado uma maneira de honrar a memória da mãe enquanto abraçava o futuro. Ela havia aprendido em sua sabedoria infantil que o amor não é um recurso limitado. Quanto mais você dá, mais você tem. Elisa, André disse, se virando para encará-la completamente. Você gostaria de se casar comigo? De se tornar oficialmente parte desta família que você já ajudou a curar? Elisa olhou para ele, depois para Isabela, que observava com os olhos arregalados de expectativa. Sua mente voou de volta para o dia em que havia chegado naquela casa, com suas paredes sombrias e seus corações partidos. Ela havia vindo para ser uma cuidadora temporária, mas havia encontrado seu próprio lar. Sim, ela disse, sua voz embargada de emoção. Sim, eu quero. Isabela gritou de alegria, pulando nos braços dos dois e os cobrindo de terra e beijos molhados. André beijou Elisa ali mesmo no jardim, com as mãos sujas de terra e o coração finalmente completo. Meses depois, em uma cerimônia pequena mas cheia de amor, André e Elisa se casaram no mesmo jardim, onde haviam plantado os girassóis. Isabela foi a dama de honra, carregando pétalas de flores e sorrindo com uma felicidade que irradiava a luz. No altar improvisado, havia uma foto de Helena entre as flores. Não como um fantasma assombrando o presente, mas como uma bênção sobre o futuro. Quando o juiz perguntou se André aceitava Elisa como esposa, ele olhou nos olhos dela e viu refletida toda a jornada que haviam percorrido juntos. Da escuridão para a luz, da dor para a cura, do luto para o amor renovado. Aceito, ele disse, sua voz firme e cheia de certeza. E você, Elisa, aceita André como esposo? Elisa olhou para o homem que havia aprendido a amar novamente, para a menina que havia se tornado sua filha do coração, para a casa que havia se transformado em um lar verdadeiro. Aceito, ela respondeu. E quando se beijaram, selando sua união, os girassóis no jardim pareceram se inclinar em direção a eles, seguindo sua própria fonte de luz. A casa que uma vez havia sido um mausoléu de memórias dolorosas, agora pulsava com vida nova. As risadas de Isabela ecoavam pelos corredores. O som de André cantarolando no chuveiro se misturava com o barulho de Elisa preparando o café da manhã. Era uma sinfonia de normalidade feliz, de rotinas construídas com amor e cuidado. À noite, quando Isabela estava dormindo e a casa finalmente quieta, André e Elisa se sentavam na varanda, observando as estrelas e planejando o futuro. Eles falavam sobre viagens que gostariam de fazer, sobre como seria ver Isabela crescer, sobre os filhos que talvez um dia tivessem juntos. Você acha que Helena aprovaria? André perguntou uma noite, a pergunta surgindo do nada como às vezes acontecia. Eu acho que Helena te amava demais para querer qualquer coisa, além da sua felicidade. Elisa respondeu, entrelaçando seus dedos com os dele. E eu acho que ela ficaria orgulhosa de ver como você se tornou um pai ainda melhor depois de tudo pelo que passou. André sorriu, apertando a mão dela. E Clara? Ele perguntou.
Você acha que sua irmã aprovaria? Clara sempre disse que eu tinha coração demais para ficar sozinha. Elisa riu suavemente. Ela ficaria feliz em saber que encontrei uma família para amar. E assim, sob o céu estrelado, duas pessoas que haviam perdido tanto encontraram uma maneira de reconstruir suas vidas juntas, não apagando o passado, mas incorporando-o em um futuro mais rico e mais significativo. A babá que havia chegado para cuidar de uma criança ferida havia acabado curando uma família inteira, incluindo a si mesma. E a casa que uma vez havia sido sombria e silenciosa, agora brilhava com a luz dourada do amor renovado. Prova de que, mesmo nos lugares mais escuros, sempre há esperança de que a luz retorne. Os girassóis no jardim continuaram a crescer, suas faces sempre voltadas para o sol, lembrando a todos que mesmo depois da tempestade mais escura, sempre há uma nova manhã esperando para nascer. E dentro da casa, 3 corações que haviam aprendido a bater juntos criavam sua própria música. Uma melodia de cura, de esperança e de amor que havia encontrado uma maneira de florescer novamente, mais forte e mais belo do que antes. Que história inspiradora, não é? Elisa não foi apenas uma babá. Ela foi a chave para que a família de André e Isabela se curasse, encontrando a felicidade que parecia ter ficado para trás. Quando a dor é compartilhada, ela se transforma em força. Se você também acredita que o amor tem o poder de transformar, se inscreva, curta e compartilhe.